Meus irmãos e minhas irmãs, que a luz do Cristo brilhe em seus lares e em seus corações. Hoje vamos juntos compreender por que há pessoas que, silenciosamente, escolhem o abrigo do lar. E por trás disso, há mais. Você já se perguntou por que tanta gente prefere a solidão da casa ao ruído das multidões? Há um chamado espiritual escondido nesse comportamento. Muitos estão se protegendo de energias que ainda não sabem nomear, mas já sentem profundamente. A alma que busca o refúgio do lar, às vezes, está apenas voltando ao seu templo sagrado. Não é isolamento por fraqueza, é recolhimento por sabedoria. Espíritos mais sensíveis reconhecem intuitivamente que há batalhas invisíveis travadas fora de casa. Chico Xavier dizia que o silêncio também fala e que o recolhimento pode ser um abraço da alma em si mesma. Quando escolhemos ficar em casa, muitas vezes estamos obedecendo a um impulso superior, um convite ao reencontro com Deus. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: meu lar é meu templo. Assim saberei que você está comigo nessa jornada. E fique até o fim. Você vai descobrir que sua preferência em estar em casa nunca foi acaso. É propósito. Por mais que o mundo grite lá fora, há algo em você que sussurra mais forte aqui dentro. E esse chamado não vem da mente cansada, mas do espírito que já aprendeu a reconhecer o valor do silêncio como prece viva. Quantas vezes você sentiu que o barulho dos outros feria sua paz? Não era frescura nem fuga, era sintonia. Quando uma alma começa a despertar, ela percebe que há lugares que ferem e outros que curam. O lar muitas vezes cura. Ficar em casa, para muitos, é um movimento inconsciente de retorno ao abrigo espiritual. Chico nos ensinou que, quando estamos em luta interior, o mundo lá fora pode nos confundir. O lar, então, vira casulo de proteção, de reconexão com a luz. O espírito que prefere o lar está muitas vezes resgatando memórias de outras vidas. Casas silenciosas, livros, cantos de oração, tudo isso alimenta um coração que já sofreu demais e agora busca equilíbrio. Essa escolha não é retraimento, é estratégia de paz. As pessoas perguntam: por que você não sai mais? E você não tem uma resposta lógica, mas dentro de si, sabe, certas energias do mundo já não cabem mais em sua frequência. Isso é sinal de progresso espiritual, não de fraqueza. Chico dizia que há vozes que nos empurram para fora, mas há vozes maiores que nos chamam para dentro. A alma desperta, aprende a escutar essas vozes e compreende que o recolhimento não é abandono da vida, é escolha de sabedoria. Em muitas encarnações, você talvez tenha sido alguém que viveu no excesso, festas, barulho, multidões. Agora sua alma pede recolhimento. Ficar em casa se torna uma forma de cura ancestral, um jeito de limpar os ecos de dores que ainda vibram. Não se culpe por preferir o silêncio. Em um mundo que glorifica o movimento externo, escolher estar com sua própria alma é um ato revolucionário. E mais, é espiritual. Muitos anseiam por isso e ainda não sabem como chegar até lá. Cada vez que você diz não para a agitação e sim para sua calma interior, está abrindo um novo caminho no espírito. E esse caminho é o mesmo que tantos mensageiros da luz trilharam em séculos de silêncio fértil e fecundo. Jesus muitas vezes se retirava para orar sozinho. Chico, por décadas, viveu no recato, apenas saindo para servir. A sabedoria no recolhimento. E quando ele é verdadeiro, jamais será isolamento, mas conexão profunda com a fonte que habita em cada um. As paredes da sua casa sabem mais sobre você do que muitos amigos. Elas testemunham sua lágrima silenciosa, sua oração não dita, sua luta interna. Por isso, o lar é sagrado, não pelo lugar em si, mas pelo que ali desperta. Ficar em casa é, muitas vezes, proteger-se das tempestades invisíveis. É colocar-se em quarentena espiritual, diante de vibrações que ainda não se sabe filtrar. Isso não é covardia, é prudência. E toda prudência, quando alinhada com o coração, é iluminação. Você não precisa se justificar por amar o seu canto. O espírito maduro não busca aplauso, busca paz. E a paz, meu irmão,
não se encontra em lugares agitados. Ela floresce onde o coração respira leve e a alma sente-se segura. Não é raro que espíritos mais antigos encarnados passem a buscar o lar como ponto de refazimento. Já viveram muitas guerras, já ouviram muitos gritos. Agora, desejam apenas ouvir o som da brisa e o pulsar silencioso da própria consciência. Alguns confundem solidão com abandono, mas há uma solidão que é plenitude, é estar com Deus. Quando você sente prazer em sua própria presença, em um lar limpo, calmo, harmonioso, está ensaiando um estado de consciência superior, um estado de liberdade. A casa pode se tornar templo, um altar no canto, uma vela acesa, uma música suave. O que importa é que você está ali, inteiro. E quando estamos inteiros no espaço que habitamos, ele deixa de ser construção e vira presença espiritual. Chico costumava dizer que a disciplina de um lar silencioso prepara a alma para missões maiores. Ficar em casa é também aprender a conviver consigo mesmo. E isso é uma das maiores escolas que um espírito pode aceitar frequentar. Enquanto muitos fogem de si mesmos no mundo externo, o espírito desperto escolhe o contrário. Encara-se, enfrenta-se, ouve-se. E essa escuta só acontece no silêncio. E o silêncio, quando cultivado no lar, torna-se solo fértil para o florescimento da alma. Não se engane achando que ficar em casa é se esconder. O espírito que se recolhe com consciência está se fortalecendo. Está preparando seu campo vibracional para servir melhor, amar mais e sentir o mundo sem se perder nele. O verdadeiro trabalhador da luz começa dentro de casa. Antes de transformar o mundo, ele acende uma vela em si. E essa vela só queima em silêncio, só arde na calma, só se alimenta do recolhimento. E o lar é o altar. A vida moderna nos ensina a correr, mas o espírito nos ensina a parar. Cada vez que você escolhe não sair, está dando um recado invisível ao mundo. Eu estou cuidando de mim, por dentro. E isso já é um grande passo. Há algo profundamente sagrado no ato de fazer um chá, sentar com um livro, ouvir uma música tranquila. Essa simplicidade que o lar permite é um tipo de oração. Um gesto pequeno que abre grandes portais de cura na alma encarnada. Ficar em casa também pode ser um escudo. Um abrigo contra pessoas que ainda vibram no julgamento, na crítica, na competição. O espírito em evolução já não suporta mais ambientes onde o ego grita mais alto que a compaixão. Chico nos lembrava sempre: a paz começa dentro de nós, mas para ouvi-la é preciso silêncio, e o mundo lá fora raramente oferece isso. O lar, quando bem cuidado, é como um colo espiritual, e todo espírito precisa de colo às vezes. Se hoje você se sente mais feliz em casa, acolha esse sentimento. Ele é sábio. Muitas almas estão se lembrando, pouco a pouco, de como viver mais simples, mais calmas, mais conectadas. Não é preguiça, é consciência retornando ao seu centro. Ficar em casa também é um recado aos espíritos desencarnados que nos acompanham. Mostramos a eles que já não buscamos distração constante, mas introspecção e luz. Isso os ajuda a entender que estamos prontos para novos estágios de caminhada espiritual. Quem escolhe o recolhimento, escolhe também o autoconhecimento. É quando as luzes externas se apagam que podemos enxergar nossa luz interior. E só quem já encarou seus próprios abismos sabe o valor de um lar em silêncio e harmonia. A casa não é apenas lugar físico, é extensão do nosso campo espiritual. Um lar em desordem reflete uma alma em conflito, mas quando arrumamos o espaço, limpamos energias, e isso nos permite voltar a sentir prazer no nosso próprio refúgio. O espírito sente quando a casa está em paz. Plantas, livros, orações, aromas, tudo isso eleva a frequência. Não é superstição, é vibração. E quando você eleva a vibração do lar, ele se torna um ponto de luz para o plano espiritual. Muitos médiuns relatam que seus momentos mais profundos com os espíritos não acontecem nos centros, mas no silêncio do lar. É ali, na madrugada, na cozinha, no quarto, que as intuições vêm. As lágrimas descem
e a verdade se revela. Chico Xavier nos alertava: o mundo nos oferece vozes, mas o espírito só fala no silêncio. O lar é esse templo onde o silêncio ecoa mais alto que qualquer fala. E é por isso que tantas almas despertas preferem estar em casa. Você pode estar salvando sua sanidade espiritual sem perceber ao evitar certas festas, certos convívios, certos lugares. Quando o coração recua diante de algo, é o Espírito que está te guiando com maturidade. Escute esse recuo. Ele é bênção, não fraqueza. Ficar em casa pode ser o que impede uma queda. Pode ser o que protege sua energia de ser sugada por ambientes que não combinam mais com seu atual estágio. É como uma criança que recusa alimentos estranhos. Ela sabe o que precisa. Alguns chamam de fobia social, mas em muitos casos é apenas o espírito dizendo: aqui não é mais meu lugar. E isso não significa fugir da vida, mas aprender a viver em outro tom, com outra frequência, com outra responsabilidade interna. Quem já tocou a dor do mundo com o coração não suporta mais barulhos vazios. O lar se torna um oásis, um lugar de reabastecimento espiritual. E aquele que valoriza isso já está sendo treinado para algo maior, mesmo sem saber. Há quem se perca no mundo por medo de ficar só. Mas há também quem se encontre ao escolher o silêncio. E esse encontro acontece dentro de casa, em gestos pequenos, uma oração sussurrada, uma vela acesa, um livro relido com amor. Quantas vezes você chegou de um evento e sentiu que perdeu energia? Mas quando ficou em casa, acordou melhor, mais leve, mais calmo? Isso é prova viva de que há ambientes que drenam e outros que recarregam. O lar pode ser um desses. Seu espírito sente saudade de dimensões mais elevadas, e a casa silenciosa, limpa, amorosa, é o que mais se assemelha a isso na terra. Você recria o céu no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, tudo pela intenção. Ficar em casa não significa cortar os laços com o mundo, mas sim estreitá-los com a sua essência. Quando se recolhe, você não está se afastando das pessoas, está se aproximando da sua missão. E isso, muitas vezes, só pode ser feito no silêncio. O lar é onde o espírito treina para o invisível. É ali que se aprende a ouvir a intuição, a sentir os guias, a dialogar com o próprio eu. Por isso é natural que quanto mais evoluímos, mais o lar nos chama. A casa para o espírito sensível não é prisão, é liberdade protegida. Lá fora o mundo cobra máscaras, performance, resultados. Em casa podemos ser apenas alma, despidos de vaidade, alinhados com a luz, silenciosamente guiados por algo maior do que nós. Há espíritos que, ao reencarnar, trazem uma saudade que não conseguem nomear. É a saudade das esferas superiores. Por isso, muitos se sentem mais em paz no canto do lar, perto das plantas, dos livros, da música suave. É reminiscência do alto. O mundo cobra presença constante, mas o espírito em recolhimento escolhe presença profunda. Não se trata de estar em todo lugar, mas de estar inteiro onde se está. E isso, na maioria das vezes, só é possível dentro do próprio lar. Quando você sente culpa por preferir o lar, lembre-se, você não está negando a vida, está purificando a forma como vive. Sua presença no mundo será mais significativa quando estiver nutrida, pacificada, centrada. E isso começa na sala da sua casa. O silêncio do lar é como um bálsamo. Ele cura ruídos antigos, cicatriza feridas de outras vidas. E no silêncio, ouvimos orientações que o barulho do mundo não permite escutar. O espírito fala baixinho. Só escuta quem se dispõe a ouvir. A espiritualidade respeita quem se recolhe. Em muitas tradições, os maiores mestres viveram longe do alvoroço. Moisés se retirou ao deserto. Jesus, às montanhas. Chico, ao silêncio. O recolhimento não é ausência. É preparação, é mergulho, é expansão por dentro. Você está mais perto do plano espiritual do que imagina quando sente prazer na quietude da sua casa. O espírito ama esse campo neutro, sem pressa, sem obrigação. Nesse ambiente, os guias se aproximam, os sonhos revelam e as orações florescem.
O lar é também campo de trabalho espiritual. Cada pensamento elevado, cada prece sincera, cada renúncia ao conflito, tudo isso molda a energia da casa. E quando menos espera, sua casa vira um pequeno posto de luz, irradiando paz para além. Muitos benfeitores do plano invisível buscam lares assim, limpos, calmos, respeitosos. Eles se aproximam não pela estética, mas pela vibração. E quando encontram um coração que ama o recolhimento consciente, ali depositam bênçãos, recados e até missões silenciosas. Chico costumava dizer: não precisamos sair do lar para servir. Podemos servir com pensamento, oração, vibração. Quando você pensa no bem, sente gratidão e deseja a paz dos outros, está sendo útil, mesmo em silêncio. O lar é a extensão do coração. O espírito maduro sente quando deve se recolher. Não precisa de justificativa social. Ele apenas se alinha com o tempo certo da alma. E quando esse tempo chega, até o corpo colabora. Pede descanso, quietude, introspecção. Não é fraqueza, é sabedoria. Ficar em casa é muitas vezes ouvir o chamado do alto: filho, cuide de você. E cuidar de si não é egoísmo. É preparo para cuidar melhor dos outros. Ninguém serve bem quando está exausto. A alma também precisa de colo. O lar pode ser o lugar onde você reencontra o que o mundo apagou. Ali, sem pressão, você lembra do que ama, do que sonha, do que sente. E essas lembranças não são bobas, são parte do seu roteiro espiritual. Enquanto alguns lutam para pertencer ao mundo, você talvez esteja descobrindo que já pertence a algo maior. E esse algo maior não exige exposição, nem aceitação alheia. Exige apenas que você seja verdadeiro com sua própria luz, e ela começa em casa. Quando se deita em paz após um dia tranquilo no seu lar, está vivenciando o que muitos ainda buscam no barulho. Não é solidão, é conexão. E quando a conexão é com o espírito, até a noite mais silenciosa vira prece viva. Há casas que são verdadeiros centros de cura. Não tem placas nem médiuns famosos, mas tem almas em paz que vibram amor, respeito e silêncio. Se você sente que seu lar pode ser isso, siga cuidando dele como um sacerdote cuida do altar. O espírito que ama o recolhimento não teme mais a própria sombra. Ele a acolhe. E essa coragem de ficar consigo mesmo, sem distrações, é o que gera as verdadeiras transformações. No silêncio do lar, a alma deixa de fugir e começa a florescer. Ficar em casa também é um grito silencioso contra a superficialidade. É dizer: não quero mais correr atrás do que esvazia. E essa decisão, embora discreta, muda tudo. O espírito que escolhe profundidade começa a atrair situações, pessoas e vibrações compatíveis. Quem ama o próprio canto está, sem saber, treinando para os planos sutis. No plano espiritual, não há festas como aqui. Há vibração, comunhão silenciosa, presença sutil. Estar em casa, calmo e centrado, é um ensaio para viver bem no além. O espírito sábio entende que não é onde estamos, mas como estamos que importa. Estar em casa, em paz, com o coração limpo e a mente em oração, pode ser mais poderoso espiritualmente do que 1000 eventos agitados sem conexão com o alto. Você já reparou como certos momentos em casa parecem suspensos no tempo? Como se o relógio espiritual parasse, apenas para que você se escutasse com mais verdade. É nesses instantes que o lar deixa de ser lugar e vira portal. Quando você escolhe estar em casa, pode estar se libertando de padrões que não servem mais. Dizer não ao convite do mundo é às vezes dizer sim ao amadurecimento do espírito. E esse sim silencioso ecoa nos planos superiores. O espírito que encontra prazer em sua própria companhia já superou muitas provas. Ele sabe que o ruído externo não preenche o vazio da alma. Só o amor próprio, a conexão com Deus e a simplicidade conseguem tocar esse espaço sagrado. Estar em casa pode ser um ato de resistência contra o excesso. Resistência contra o excesso de compromissos, de opiniões, de ruídos, de exigências. No lar você respira, e essa respiração é uma declaração de independência espiritual. Chico nos ensinou
que não é preciso fazer barulho para transformar. Muitos espíritos trabalham nos bastidores, em silêncio, sem holofotes. Quando você opta pelo recolhimento, pode estar sendo usado pela espiritualidade para ancorar luz em lugares onde o grito não chega. O espírito maduro compreende que a paz não é ausência de som, mas presença de harmonia. No lar, ele encontra essa harmonia nas pequenas coisas: um chá quentinho, um livro antigo, uma oração noturna, um carinho em quem se ama. Muitas vezes o recolhimento vem como resposta a um excesso vivido, uma dor, uma perda, um susto, mas depois ele se transforma. De defesa, passa a ser escolha. De ferida, vira sabedoria. E o lar, antes apenas abrigo, torna-se ninho da alma. Há pessoas que ainda precisam do mundo para se sentir vivas, mas há outras que encontraram uma vida inteira dentro de si. Essas almas fazem do lar o seu espelho. Tudo o que elas cultivam fora já foi plantado dentro. O mundo nos exige personagens, mas o lar nos permite ser essência. E o espírito busca exatamente isso, a chance de despir-se de máscaras e retornar ao estado mais puro da sua luz. Em casa, você pode ser quem realmente é. Aqueles que preferem o silêncio do lar são vistos por muitos como estranhos, mas o espírito não precisa ser entendido pelo mundo. Precisa ser fiel à sua verdade. E se essa verdade pede menos barulho, então que assim seja, em paz. Ficar em casa é, para muitos, um ensaio de eternidade. Lá fora tudo muda rápido. Em casa, tudo pulsa com mais lentidão, mais intimidade. O espírito, acostumado às dimensões onde o tempo é diferente, se sente em casa onde o tempo desacelera. Você está cuidando de algo maior do que sua saúde mental quando opta por ficar em casa. Está cuidando do seu campo vibracional. Está poupando sua alma de colisões desnecessárias. Está dizendo ao universo: quero paz antes de tudo. Não é estranho que, em casa, certos pensamentos mais elevados surjam. Não é acaso que, no recolhimento, vêm ideias, visões, emoções profundas. Isso é o espírito falando. Isso é você se reconectando com planos que sempre estiveram à sua espera. Chico costumava dizer que onde houver um coração em paz, ali estará um ponto de luz. E não é isso que sua casa está se tornando. Um ponto de luz invisível ao mundo, mas brilhante aos olhos dos bons espíritos. A escolha de se recolher pode ser também o início de uma missão. Missão de cuidar da energia do ambiente, de harmonizar relações, de cultivar a paz. E essas missões não são pequenas. Elas são as sementes da regeneração silenciosa da Terra. Seu lar, limpo e sereno, é um território espiritual. Mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça comum, ali há presença. Há oração impregnada nas paredes. Há lágrimas de cura no chão. Há bênçãos invisíveis pairando sobre as cabeceiras do descanso. Enquanto muitos correm para fora, tentando encontrar algo, você escolhe voltar-se para dentro. Essa coragem de parar é rara, e é ela que diferencia um espírito comum de um espírito em ascensão. Parar é, muitas vezes, o caminho mais direto para Deus. Ao ficar em casa, você oferece à sua alma o que ela mais